Tô de volta, Marins Music Cash. A gente vai falar de música em todos os aspectos. Não vai ter um assunto que não vai rolar sobre música nesse podcast. E já vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se puder curtir, eu vou curtir muito também. E comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, que a gente vai fazer muita coisa bacana. A gente vai falar muito de muitos assuntos interessantes aqui no nosso bate-papo musical. Hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, até porque todos os convidados que vêm aqui são especiais na história da música e são especiais para mim como músico. A gente sempre teve alguma história junto. E eu trouxe hoje um cara que faz parte, né? Faz parte não, né? Ele é a banda que fez um sucesso tremendo ao longo dos anos, com milhões de trilhas de novelas. E é uma banda muito celebrada que está em atividade. Você já está há 30 anos? 30 anos. Há 30 anos ele já está na banda. E é o Gino Martini, guitarrista do W. Cara, é um prazer te receber aqui. Eu estou muito feliz. O prazer é todo meu. Poder falar sobre a nossa paixão, né? Que coisa poder falar boa. sobre guitarra sempre é um grande prazer. Que bom, cara. E a gente descobriu que a gente é vizinho sem querer. A gente se encontrou no Faustão, a gente se encontrou no Melhor da Noite, na TV, na Band. E aí um dia eu tô caminhando na rua, assim, né, dando a minha caminhada, ouvindo o som. E aí eu dei de cara com o Gino e falei, ué, você mora aqui? Eu falei, eu moro aqui no Campo Belo, aqui em São Paulo. Ele, eu também, a gente precisa se encontrar. Então a gente está começando hoje os nossos encontros que a gente está combinando de ir pro estúdio, de fazer um som. Hoje esse super bate-papo para falar e celebrar um bocado dessa tua carreira. Pô, que legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. E eu acompanho há muito tempo, cara, porque como guitarrista, como músico profissional, acompanhante, eu sempre notei que o trabalho de guitarra, independente de todo o resto que é primoroso, mas o trabalho de guitarra no W ele é muito pontual e muito presente também. E eu sempre reparei muito nas suas guitarras, nas coisas que você usava, nas sonoridades. E eu sei que você é um cara que tem um bom gosto muito grande nas escolhas das sonoridades, especialmente em fazer isso tudo funcionar dentro da música eletrônica, que é uma vivência, talvez seja a parte musical que você mais curta junto com a guitarra e com as suas influências. Eu queria começar falando um pouquinho de como você começou essa história com a música, com a guitarra e com a produção musical. Como é que foi o teu começo, Gino? Bom, Ricardo, eu vou ser muito sincero para você, né? Comecei como todo moleque, né? Tinha 2 heróis na minha vida, um era o Jimmy Page, o outro era o Ritchie Blackmore. Né? Olha aí, ó. Então, aí você falou do meu herói, né? Exato. Então, acho que como todo moleque que hoje a molecada quer ser DJ, naquela época a gente queria tocar guitarra. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente, comecei numa época que a gente não tinha informação de nada. Exatamente. Né? A gente tinha que colocar vinil, diminuir a rotação para tentar entender como eram aquelas frases, como era aquele som. Era uma, olha, tal guitarrista descobriu isso aqui, era uma coisa... Era uma aventura, né? Uma aventura, né? A gente estudar naquela época, tentar tocar guitarra naquela época, era muito sem informação, né? Não, e sem recurso, a gente não tinha... A importação não era uma coisa que rolava ainda. Eu só via guitarristas que usavam Fender, os caras muito profissionais, porque você ia numa loja, não tinha, aqueles instrumentos não existiam, eram coisas que não tinham a sonoridade que a gente ouvia, né? E essa coisa da rotação, do LP e do Ritchie Blackmore, a minha primeira experiência, assim, onde eu decidi ser guitarrista foi quando um grande amigo meu falou assim, Ricardo, eu tava meio querendo parar de tocar, eu já estudava há um tempo, ele falou assim, eu vou te mostrar um som que você nunca mais vai querer parar de tocar, senta aí. Aí ele pegou o Burn, o LP, botou o vinil, não lembro na minha casa, assim, no sistema de som do meu pai, senta aí que você vai ouvir um negócio que você nunca mais vai esquecer. Ele botou Burn. Bicho, e eu tocava piano e um pouco de guitarra, eu tava aprendendo. E aquilo linkou diretamente com as coisas que eu conhecia, que era a música clássica do piano que eu tocava e a guitarra que eu queria tocar. Então, cara, o Ritchie Blackmore foi o primeiro cara que eu tomei aquela pancada. Eu falei, não, eu quero fazer isso aí, né? E era esse esquema, tinha que abaixar a rotação, a fita era play, stop pra tirar. E aí você mudava a rotação, caía o tom. O que fez a gente aprender várias músicas em outros tons, a gente foi aprendendo a transpor sem querer. Exato. Mas continua. Ritchie Blackmore, Jimmy Page. Então, comecei... tinha um programa na Band FM. Olha não sei só. Se você vai lembrar, chamado Performance Pop.
Não lembro. Meu cassete, que eles traziam todos os lançamentos lá de fora, né? Qual o nome do programa? Se chamava Performance Pop. Olha, Passava bela informação, hein? Às 11 horas da noite, e eu tava com meu cassete lá sempre para gravar, que a gente, nem os vinis, né? Chegavam depois de um tempo aqui no Brasil. Então a gente ouvia em primeira mão nesse programa. Que legal saber disso. Eu não sabia, você sabe que eu trabalho na Band, eu faço a direção musical lá na casa. E isso é uma informação que eu vou levar. Eu vou lá nos arquivos para ver essa história. Incrível esse programa. Que legal, na cara. Na época que a gente lia encarte de disco, via quem produzia, como eram feitas as coisas. Quem que gravou o quê. Exato. Descobri que o Robben Ford gravou guitarras do Creature of the Night. Eu falei, caraca, foi o Robben Ford. Muito louco. Isso era muito bom mesmo. Exato. Meu pai tinha coleções enormes de vinis. E meu pai era um cara audiófilo, tinha uns sistemas de som muito legais. E ele tinha discos muito variados, de rock, de música clássica, de pop. E na época a música era muito boa, independente do estilo que fosse, MPB e a música. Meu pai já ouvia Electric Light Orchestra, puta, maravilhoso. Que era maravilhoso. Ele tinha Beatles, ele tinha tudo. A minha primeira banda foi de Beatles. Mas vamos continuar das suas influências, do Rich Blackmore, do Jimmy Page. E aí cresci estudando e tocando rock, né? Rock and roll. Que legal, com 18 anos já tive minha primeira banda cover, né? A gente saía tocando na noite. Na minha época tinha uma banda chamada Rock Memory. Que legal. Eu não sei se você ouviu falar do Rock Memory. Já ouvi falar. São Paulo, que fazia os clássicos do rock. Que legal. De uma forma incrível, Supertramp. E a gente montou uma banda falando, pô, a gente não vai chegar nisso. O que a gente pode tentar propor para as pessoas, né? Aí a gente montou uma banda que se chamou AI-5 por uma época, mas a gente foi para um outro lado. A gente foi para o lado do Depeche Mode, do lado de umas coisas mais alternativas que ninguém tocava na época. Que já foi um prenúncio um pouco das coisas eletrônicas. Comecei a mexer um pouquinho com a música eletrônica, né? Comecei a descobrir ali um outro mundo, né? Que legal. E a partir dali fui conhecendo, né, um pouquinho mais, comecei a trabalhar com uma gravadora chamada Spotlight, no Rio de Janeiro. Né? Você morava aqui em São Paulo? Morava aqui em São Paulo. Tá. E como a gente tinha muito dessa coisa de tocar as músicas dos anos 80, dos anos 90, a gravadora, na época, começou a trazer alguns artistas lá de fora. Legal. E eram artistas dos anos 90, né? Sim. Sempre com uma música estourada. 2 singles, 3 singles, e me chamaram, né, para montar a banda, né? Que legal, você já começou a dirigir um pouco essa parte musical, né? Exato. E até então foi uma experiência, trabalhei com Ace of Base. Que legal. Trabalhei com a Shakira. É mesmo? Trabalhei com Thalissa, Undercover, vários artistas, né? Que legal, que me deram cara. Alguma bagagem, né? E dentre eles apareceu o W, sim, né? Em que era também da gravadora, que em 92 eles tinham acabado de lançar, Please Don't Go, tinham acabado de lançar o álbum, né? Sim. E acabei ficando muito amigo do vocalista, do William, que é meu parceiro até hoje, né? Sim. E a gente começou a trabalhar juntos aqui no Brasil, em estúdio, e aí realmente eu comecei a gostar da coisa da música eletrônica, mas a gostar, como é que esse som desse kick? Como é que isso aqui foi feito? É um trabalho de sound designer, né? Como é que legal. A gente não consegue ter essa coisa aqui no Brasil, né? Então eu fui aprender muito com os italianos, né? Muito com o Roberto Zanetti, do BWA, e tentar entender um pouquinho mais desse mundo, né? E tentar colocar um pouquinho do rock, né, na música eletrônica, mas de que forma, né? Que esse eu acho que era o grande desafio, porque no caso da música eletrônica, do que a gente fazia, que era na época era uma vanguarda, né, que era um mix de pop com BPMs altos, né? Sim. Não dava para você ser um Nile Rodgers, porque você ia virar um anos 70 tocando. Exatamente. E você não podia ser um Rich Blackmore, porque não tinha nada espaço, a ver, né? E não tinha espaço, né? Exato.
Então, aí eu fui começando a pesquisar, entender e aprender, na realidade, né? Como gravar, o que gravar, como colocar a guitarra dentro desse segmento, né? É um trabalho de arranjador, né? E para o Brasil, era uma coisa muito estranha você ter... você não, por exemplo, a gente não podia fazer um Olímpia lotado com um playback, né? Solta a base e um cantor lá. Aqui no Brasil nunca ninguém ia aceitar uma coisa assim. Acho que nunca foi bem aceito não ter o calor do músico. Banda, né? Exatamente. Então eu acho que o W acabou misturando um pouquinho disso, né? Sim. Um pouquinho da coisa eletrônica com um pouquinho do live, né? Cara, isso é muito interessante. Assim, eu conheço, obviamente, porque acompanhou a minha jornada musical, né? O trabalho do W, ele estava presente nas novelas, ele, obviamente no rádio full time, e era muito interessante porque talvez eu não notasse tanto enquanto eu ouvia na rádio, mas toda vez que eu via vocês tocando na televisão, eu via que tinha uma coisa de guitarra presente, que tinha uma banda de verdade tocando e que era diferente. E eu era um cara muito focado no rock, no Deep Purple, no Led Zeppelin, no Rush. É muito difícil gostar de Deep Purple e W, não combina muito. Mas a gente amava isso. O William, por exemplo, Sting, The Police, as paixões dele sempre foi rock, né? Sempre foi o rock and roll, mas isso é nítido. Mas a gente acabou trabalhando... Mas é nítido, isso acaba aflorando no resultado musical de vocês, universal, assim, sabe? É uma coisa que você nota que existe. O eletrônico, ele é feito de forma musical, né? Isso é uma coisa que um amigo meu me perguntou outro dia. Pô, fui ver, o cara fez um beat pra mim. Aí, o beat era muito ruim. Eu falei, cara, mas calma aí. Tem caras que são especialistas em beat. E tem o cara que é o curioso. Pode ser que o curioso faça sucesso. E não vai ser bom. Agora, quando você junta um cara que é musical fazendo música eletrônica, um cara que tem noção de música de fato, a coisa fica muito diferente. O cara que tem talento para o negócio. A música eletrônica sempre me trouxe uma coisa muito difícil de entender, porque como eu era muito do rock, eu não entendia como é que aquelas sonoridades aconteciam. Quando eu me tornei um músico profissional, e eu comecei a trabalhar nos estúdios e comecei a trabalhar com os artistas, que eu fui começar a querer entender essa história do eletrônico junto com os músicos, teoricamente, os músicos orgânicos e a música eletrônica. Eu queria que você falasse um pouquinho continuasse falando, na realidade, que você já está falando, desse blend, né, que é uma coisa muito peculiar de grandes produtores e grandes arranjadores. Da coisa das sonoridades, como você falou, o kick tem que ser exatamente esse, o andamento é esse, a guitarra eu vou colocar nesse espaço. Talvez o que eu tenha presenciado de mais eletrônico, na realidade uma parte da carreira, que foi o Michael Jackson, que brincava com isso um pouco também, mas eu queria que você me falasse de outros artistas desse segmento que tinham essa leitura meio que você tem, assim. Que acompanharam, tipo, a mesma época de vocês. Que eu sempre gostei, sempre admirei, né? É o Duran Duran. Sim, maravilhoso. Com o Warren a obra na deles guitarra. Que guitarrista incrível, exato, né? É tudo muito simples, mas é tudo muito difícil, muito complicado. Muito maravilhoso. Né? Ele tocou com o Zappa, não tocou? Tocou. Ele era um monstro, cara. Então tem assim, você vai vendo, né? E vai legal. Compartilhando ideias e trabalhando com outras pessoas, que para mim, como brasileiro, né, como guitarrista, foi realmente um aprendizado. Sim. Porque é mudar muito a visão. Eu posso dizer que eu aprendi mais a tocar para música e menos a tocar pro músico. Exatamente. Então fala isso lá para Leite. Não, mas é verdade. Vocês têm que escutar esse recado. Vamos lá, guitarristas. Esse eu acho que é o segredo para todo mundo, é você tocar para música e não tocar pro músico. Porque quando você quer tocar pro músico, que eu acho fantástico, você tem toda a liberdade, né, de fazer seu workshop, de demonstrar sua técnica. Exatamente. De você... e dentro de um estúdio, o Ricardo sabe, eu hoje, mesmo as guitarras que eu gravo, eu às vezes eu picoto um pedaço, eu uso raramente, às vezes hoje, difícil fazer um take inteiro e, nossa, adorei isso aqui, eu vou jogar isso para cá. A tecnologia deu para a gente uma liberdade. Essa liberdade,
tão maravilhosa, né? De aproveitar tantos momentos, às vezes, que você toca com muita ingenuidade, às vezes, né? Sem muito compromisso. E a coisa fica espontânea, e dá tão certo. Exato. Né? Então, essa coisa... a disciplina eu acho que é fundamental. E a educação, né? Educação. Porque a educação musical que eu digo, de você respeitar o arranjo, respeitar a sonoridade, respeitar a sua parte. Você pega Billie Jean, que a gente tem aquela guitarra que faz... E a oitava... Exato. E isso. É genial. E é genial. Você fala assim, cara, não é só isso. É aquilo. É tão pontual, tão importante aquilo pra música que se não tiver, a música não aconteceu, né? Isso é uma coisa... E eu acho isso muito interessante porque você não pensa como um guitarrista, você pensa como um produtor musical, você pensa como um arranjador e você pensa como um visionário, um engenheiro, porque você já sabe como é que você quer que as coisas soem, né? Eu acho que isso também é fundamental até para todo guitarrista. Sim, sem dúvida. Estudar um pouquinho de produção musical. Sem dúvida. Dar um upgrade assim que eu vejo tanta gente, hoje tem tanta gente virtuosa, tocando tanto que você fala, nossa senhora. E às vezes dedicar um pouquinho desse tempo para uma coisa mais global, para você tentar entender outras coisas. Ouvir de fora, né? Exato. De fora do seu instrumento, né? Exato. Eu costumo dizer que eu só me tornei um músico de verdade, não guitarrista, quando eu tive que quebrar todos os paradigmas que eu criei enquanto musicista que eu queria ser no instrumento, né? Quando eu virei guitarrista de estúdio, eu falei, cara, calma aí. Tá tudo diferente do que eu achava que era. Eu não sou o lead, eu não sou o cantor, eu sou parte. E eu preciso aprender a fazer parte desse arranjo, parte dessa situação como um coadjuvante, não só como o lead, né? E eu não sabia, Gino, tocar guitarra limpa, eu só tocava com distorção, né? Eu comecei a tocar guitarra limpa com 19 anos, que eu fui tocar numa banda de baile, uma história muito parecida, você tem que tocar de tudo. E aí eu fui me interessar pela guitarra funk da década de 70, pelos timbres limpos, pelo Andy Summers, por esses guitarristas que faziam a base, pelo Warren Curuculo, por esses guitarristas que colocavam a guitarra. E você faz uma coisa que eu gosto muito, que eu falo muito, inclusive, nos meus cursos, nas mentorias, sobre linhas de guitarra. Eu gosto de guitarras que são linhas que você reconhece. Exato. Você pega determinadas músicas onde você tem um acorde, mas aquilo ali é tão importante para o arranjo que aquilo se torna... Você não consegue imaginar a canção, mas sem aquilo. E você é um cara especialista nessas linhas, né? Você é um cara que cria as partes de uma forma muito, muito marcante, né? Eu acho que tanto a linha quanto um riff, né? Que às vezes você pode fazer na guitarra, que passa para um teclado. Exatamente. Ou vice-versa, né? Putz, soa melhor aqui, soa melhor ali. Mas é fundamental, né, para a música. Não, maravilhoso. Eu acho fundamental, né? Maravilhoso. E eu vi você tocando ao vivo, ouvi você, obviamente, em disco, né? Em estúdio, pelas músicas que você gravou, mas eu vi você tocando ao vivo algumas vezes. Eu acho que vocês foram 2 vezes no Fausto e foi mais uma vez no programa que eu dirijo, que é o Melhor da Noite na Band. E assim, impecável. Os arranjos, obviamente, são arranjos maravilhosos, clássicos. É difícil até de você mexer numa coisa que tá tão na nossa cabeça e no inconsciente coletivo. Mas assim, eu fiquei impressionado com a execução, com o chão da banda, o baixista de vocês usando um Rickenbacker. Eu falei, opa... Eu já comecei a gostar dali. E ao vivo, eu estava ouvindo um CD bem produzido. Isso é uma coisa... E como eu fico na mesa junto com o engenheiro, enchendo o saco dele, porque eu fico numa salinha com a Genelex, na caixa de comunicação, ouvindo da minha referência e ele na dele. Eu fico pedindo também, dando meus pitacos na mixagem. E é impressionante como a tocada de vocês era uma coisa... Assim, era um disco, assim. É uma precisão. Eu sei que vocês tocam muito, fazem muitos shows, vocês já estão muito entrosados, mas realmente tudo era muito bem colocado, assim. Foi um prazer, assim, de ouvir todas as vezes que a gente viu vocês tocando ao vivo. No Fausto eu ainda tinha a oportunidade depois de mixar, porque era um programa gravado, o Melhor da Noite é ao vivo, mas assim... Inclusive foi um dos melhores programas de TV ao vivo, o som tava... Jura, meu amigo? Ah, que bom. Ficou maravilhoso, a gente ficou muito feliz com o resultado. Ah, que bom. Nossa. Isso
isso eu fico feliz e eu preciso falar dos engenheiros de áudio. Eu não lembro em que fase exatamente, mas a gente tem lá o Kiefer Guariz, a gente teve o Eli Delmucci. Então, meus parabéns para eles. Eles são grandes engenheiros de áudio que eu encho o saco deles com o meu ouvido, mas quem mete a mão são eles mesmo, né? E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque a gente, Ricardo, não é vergonha nenhuma e nem demérito, a gente toca em cima de algumas... Lógico, né? Isso faz parte da sonoridade. Exato. Mas que não tem como, senão a gente descaracteriza demais o nosso trabalho. Exatamente. Né? Que é uma coisa, são diferencial. Coisas que às vezes uma banda com 6 pessoas não consegue reproduzir. Mas é um diferencial, Gino, porque vocês tocam com uma precisão em cima, porque a gente sabe que a música eletrônica tem aquela coisa cirúrgica, tem que estar muito exato, e vocês tocam com uma precisão em cima daquilo que é uma coisa louvável. Mas é uma coisa também que às vezes o músico não aceita, né? Já tive várias... Olha, eu fui assistir aqui há 4 anos atrás o Yanni. Sim. Você sabe que é um... Sei, lógico. Então, eu tive o prazer, um dos técnicos, é um amigo meu, estava trabalhando com ele, e ele me convidou para ir no teatro, Sim. né? Com orquestra, né? 4, mais piano, mais bateria, mais baixo. Pois bem, ele usava 2 Pro Tools no palco. O solo de violino, galera, o solo de violino era tocado dobrado. Não era... Tinha o solo embaixo e o rapaz, Caraca. Que era um fenômeno tocando. Para afinar, né? E assim, de vez em quando escapava alguma coisa... E eu sabia por quê. Peguei. Você porque conhece, né? Eu sabia que ele estava, porque senão jamais ia. Mas a sonoridade que impactava para a gente que está ouvindo lá fora é tão maravilhoso que você fala, meu Deus. Né? Mas são os recursos, né? É um recurso. São formas, né? Que é meio inusitado, né? De você falar, putz, um solo de violino gravado e o cara tá dobrando em cima. Estamos falando de músicos de altíssimo nível, né? Mas é como um violão tocado ao vivo. Eu particularmente, eu não gosto do som de piezo do violão. E assim, eu prefiro dobrar ao vivo um violão gravado com um outro violão com piezo ou com uma imagem de impulse response do que tocar um violão de piezo sozinho. Eu não gosto, é uma coisa minha. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer arranjo que eu vá fazer, que eu vá tocar violão ao vivo, eu vou usar um violão gravado porque eu quero aquela sonoridade de violão microfonado. A base, ela é parte auxiliar para você entregar aquele arranjo. E a galera tem a cabeça fechada. Eu adoro ver o AC/DC tocando sozinho, sem base. Mas nesse caso... Mas é a leitura deles, Exato. Né? Se você vai fazer música eletrônica, você não vai levar o sintetizador, né, inteiro para... Com um timbre ali que você tem que usar. Não tem, porque não tem... É uma logística difícil, então você cria e a base ajuda. Eu uso no programa direto. Quando vão os artistas, eu ligo pro diretor musical, pego o VS, edito pro tamanho, a gente decide o que vai soltar, o que não vai soltar, eu pego os stems e faço. Isso. Porque, cara, faz parte da sonoridade daquele artista. Exato. Se o artista não vai fazer, não precisa daquilo, ok, mas se ele precisa e quer soar como aquela entrega da música como ela é, tem que ter a base. Isso aí não é. Isso é um papo muito de músico. Eu posso criar uma polêmica aqui, não é a minha intenção. Mas assim, eu acho que o músico ele tem que ter a cabeça aberta de onde ele está metendo o pé. Se o cara quer trabalhar, o cara vai tocar em linha, o cara vai usar VS. Se o cara quer fazer o som dele, ele vai montar a banda dele para tocar o som dele. E pronto. Pô, a gente como guitarrista, né, tocando, não tem nada mais legal do que você ouvir aquele ventinho atrás. Nossa, não tem. Uma parede atrás, você dá um acorde e aquilo vem de uma forma. É maravilhoso. Mas, pelo menos a minha experiência em estúdio e a minha maior frustração sempre foi que, e acho que você passa por isso também, né? Quando a gente vai gravar, que a gente escuta o amplificador falar, que maravilha. Aí põe o microfone, exatamente. vai para os monitores exatamente. E fala, não é aquilo que eu estou ouvindo do lado, né? Mas eu falo muito isso, e eu já falei isso em vários podcasts, eu falo, olha só, existe uma coisa muito diferente, que é você tocar perto do seu amplificador, sentir o vento, você não está ouvindo, você não está com a orelha no falante, você está ouvindo ele dentro de um ambiente, você está sentindo uma coisa que você precisa captar
com o microfone para ouvir em monitores de referência. Então, eu gravava às vezes do lado, não quero gravar com o meu amplo. Eu entrava na sala, botava um fone e tocava. Aí quando eu chegava na sala, na técnica, eu falava assim, ué, mas não é esse som que eu tô ouvindo lá. E aí eu fui entender, eu falei, não, eu tô sendo burro. Eu tenho que gravar da técnica. Exato. Aí eu achava o som e gravava. Eu falei, opa, tô chegando. Isso facilitou muito a minha transição para tocar em linha, com simulações, porque assim, eu sabia o som que eu queria tirar, e como eu era meio nerd de equipamento, chegava qualquer pedaleira, Pod, GT100, VG8, eu botava um amp microfonado numa sala e eu tentava imitar o som daquilo, só que eu vindo pelos monitores. Tinha hora que eu não conseguia, porque a tecnologia era ruim, mas a tecnologia foi melhorando e esse gap foi diminuindo. Exato. Isso foi muito interessante, porque chegou uma hora que eu falei, opa, a Boss me mandou a GT100 na época, falou, Ricardo, a gente quer que você faça só som de amplificador. Aí eu falei, pô, beleza, e eu tinha tipo assim, Orange, Mesa Bug, Marshall, Fender, Bogner, eu tinha uns 7 amps na época. E eu botava tudo numa sala microfonado, que eu gravava com eles direto. Eu falei, pô, então beleza. Aí eu peguei o meu Marshall Vintage Modern, que eu tinha na época, que era meio Plex, meio JC 1800. Tentei imitar e fui fazendo os sons, me aproximando com a GT100, ouvindo pelas caixas de referência. E ali eu tirei sons muito interessantes, que eu fiquei usando essa GT100 por 12 anos. Exato. Até antes, sem Impulse Response, eu já usava a GT100. Quando o Impulse pintou, eu ainda custei a trocar ela, porque eu estava tão habituado, era tão bom. Saiu a GT1000 nova, com Impulse e tal. Eu pedi uma GT100 nova, porque a minha quebrou. Eu falei, não, me dá uma GT100 mesmo, que eu ainda vou aprender a mexer na GT1000. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Hoje, eu gravo, assim, quase que a maior parte do tempo com o Kemper. Com o Tonex, então, eu vou te com a contar GT1000. Não tem jeito. Eu estava na NAN 2017, acho que 2018, não lembro. E tinha lá o primeiro Kemper, né? É mesmo. Aquele branquinho e tal, tudo. Sim. Da Access Music. Sim. Eram os alemães, né? Sim, sim. Faziam o Virus, aquele... Era do Virus, a mesma empresa da Virus, da né? Virus, exato. E aí, o que é isso, né? Você toma... É um negócio alienígena, né? Era alienígena, um negócio. O que é isso, né? Não fazia ideia. Aí vem fazer o cara vem fazer o blind test aqui, né? Caraca. O blind test tinha um Mesa Bug do lado com a caixa de 4 e tinha o Kemper do lado, né? Com o profile. E o cara, você fica de costas no meio da galera, assim, todo mundo te olhando, né? E você tocando, e você tinha que dizer se era o Kemper ou se era o... Gente, que interessante. O Mesa Bug, né? Que história. Isso no meio da feira, né? Lá fui eu, né? Toquei, tá, ok, liga outro, tá. Eu juro que eu não sabia dizer o que era o quê. Eu, assim, falei que agora eu vou chutar, né? Eu chutei, acertei, mas tipo... Não deu para notar. Puro chute para não falar nada, né? Para não dizer que eu não falei nada. Último dia de feira. Foi lá e comprou. Catei o que eu tinha de dólar, falei, eu vou vender. Mas isso é um protótipo. Mas não interessa, eu quero levar um protótipo pro Brasil de qualquer jeito. Cara, e eu acabei arrancando deles lá. É mesmo? O Torquato foi o primeiro cara que eu vi usar o Kemper. Quando eu vi, ele antes... Assim, o Torquato é uma influência natural para mim, porque ele é um cara... Nossa, espetacular, que né? Tocou com todo mundo, que é um grande produtor musical, arranjador, e o cara que é viciado em som de guitarra, que nem eu. E eu sempre acompanhei o Torquato e ele estava sempre com as novidades. Ele usava o Eleven Rack, aí eu comprei o Eleven Rack. Aí ele estava usando o GTR da Waves, aí eu instalei e comprei o Foot. Aí quando ele comprou o Kemper, eu falei, caraca, Kemper, que parada é essa e tal. E aí fui ver ele tocando, aí ele explicando que ele tocava com o Djavan, que era legal, que tinha os controles de ampli na frente. E apesar dele parecer difícil, ele é muito fácil de mexer, de tirar som, porque tá tudo na cara. É tipo um ampli com os efeitos e já foi. E eu acabei, na época que eu fui gravar o The Voice, que eles usavam, eu acabei comprando um Kemper. E eu acho que eu tenho o mesmo Kemper há 10 anos. E até hoje eu me impressiono, porque eles vão atualizando, mas eu fiz profile dos meus profiles do Eleven Rack, do meu Bogner. Eu tenho tudo salvo e me impressiona até hoje. Eu cheguei a pensar em vender, assim, uma época eu botei para vender e eu falei assim, fiquei sem e senti muita falta. Eu fiz profile da minha GT100, do som limpo que eu gostava da GT100. Eu copiava tudo, ia tocar ao vivo violão, fazia profile do Fishman Aura. Então, assim, o Kemper realmente é uma coisa que me... Assim, para gravar,
Eu levo, pronto e acabou. Hoje eu tenho patrocínio da Lana, então voltei a usar os valvulados, estou usando legal. O ampli do Tony Iommi, estou numa fase ampli, mas realmente para gravar no gás, vou fazer arranjo pro Masked Singer, canta comigo, Tim, tem que entregar a guitarra já com som. Cara, você chega no estúdio com o Kemper, você plugou, o som já está pronto. E depois, no mundo que a gente trabalha, né? O som depois ele é tão processado, exatamente. Ele vira uma curva de equalização que você fala, putz, mas esse é o som da minha guitarra. Exatamente. Que não, você ouvindo, você fala, que coisa horrível, mas que na base funciona. Vem para fora, né? Exatamente, então, exatamente. Porque às vezes você fala, putz, fiquei 2 horas tentando arrumar, achar o som, onde chegou, né? Duas coisas me incomodam muito quando mexem na minha guitarra. Uma é porque eu não gosto de reverb. Eu não uso reverb para tocar porque é uma coisa minha. Eu gosto de ouvir o som da guitarra direto. No máximo eu uso um tape echo, uma coisa. Mas o reverb, ele, a não ser que tenha uma linguagem muito específica que eu preciso usar, que precisa, eu uso, mas não é uma coisa... Você não vai me ver tocando ao vivo com reverb nunca. Porque aqui, a gente vai fazer um show, já tem uma ambiência, eu não quero que misture. Exato, eu quero um som de guitarra cru. Exato. E aí, eu gravei o disco de uma banda e tal, e um cara super foda mixou e tal, e o cara encheu as guitarras de reverb. Eu fiquei desesperado. E aí, da partir dali, toda vez que eu ia entregar uma guitarra, eu pedi, eu falei, olha só, tudo bem, eu sei que vocês vão mexer em tudo, mas cuidado com o reverb. Se puder não colocar, porque às vezes você tem que colocar porque faz parte da criação da ambiência da música, ok. Mas não pode ser uma coisa que tire a característica do... E outra coisa que adoravam fazer com a minha guitarra era colocar modulação na distorção. Aí eu, pelo amor de Deus, falei, não, cara, não. Não, a gente colocou, eu falei, não, cara, minha guitarra é seca, não bota nada. Você quer que obviamente, eu sempre gravo os efeitos depois, mas quando é uma coisa muito marcante, eu falo, não, deixa eu já gravar com efeito. Eu faço um track seco e um track com efeito, de preferência você usa com efeito, porque já de resto eu mando tudo seco, pode ser... Mas a gente não tem controle. Vai pro cliente, o cara vai botar, o engenheiro vai mixar, às vezes o cara tem outra visão da música e você tem que respeitar. E o que você está usando de equipamento hoje? Eu sei que você deve ter milhões de toneladas de equipamento, mas W e para gravar, essas duas vertentes, o que você está usando? Não, bom, vamos lá. Para gravar, eu tenho alguns instrumentos que eu não levo pro ao vivo, né? Naturalmente. Que acho que eu tenho 2 Nash, uma T57 e uma S57. Extrato uma tele. Extrato uma tele, né? Tem uma tele também com 3 gold foil, que eu adoro. Nossa, que maravilhoso. É um som muito peculiar. E são todas Nash? Todas Nash. Tem essas 3 guitarras que eu gosto bastante de usar para gravar. Tem uma Randy. Caramba, essa Randy, tipo assim... foi uma das coisas mais inacreditáveis. Do cara que construía lá em Los Angeles, que fez a guitarra do Vander. Exato, é igual a do Vander. Igual a do Vander, cara. Vander foi um dos meus professores de guitarra também. É mesmo? Né? Então calma aí. Vander Tafo foi um dos maiores guitarristas da história. Não tenha dúvida. É um cara que eu acho que é até pouco celebrado, junto com tantos outros. A gente fala... eu digo que a gente tem memória curta, né, Gino? Assim, o Vander era um monstro, cara, desde a década de 70, revolucionando, montou a MT. Eu acho que foi o primeiro lugar que tinha uma mesa bug, né, cara, no Brasil. Você fala assim, caraca, eu só vi isso na revista Guitar Player americana. Ele me fez comprar o Quad Preamp. Que legal, cara. Você fez aula com o Vander. Tive o prazer de ser muito próximo na época do Radiotáxi, né? Que legal. De ir para estúdio junto... De acompanhar muito o trabalho dele, de ser realmente amigo, assim. Que irado. Aí você tem uma Randy. Aí eu tenho uma Randy que eu achei na Guitar Center de Miami, você não vai acreditar. Ela estava jogada ali num canto como instrumento usado. Né? Aí eu peguei a guitarra, falei, tá à venda? Não, tá vendendo. Aí eu falei, qual é o preço dessa guitarra? Né? Já esperando vir, né? O cara falou, $550. Puta! Eu falei, tá, eu vou levar. Aí eu peguei, você não vai tocar para ver se tá tudo? Não, eu vou levar. Peguei, paguei a guitarra, né? Com o sorriso daqui a aqui, e ia embora o dia seguinte, né? Falei, não tô acreditando. Aí o cara me deu a notinha e falou, olha, então, daqui a 2 semanas você vem buscar a guitarra. Eu falei, como assim? Eu acabei de pagar? Não, essa guitarra é uma guitarra usada. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma lei
que o instrumento usado tem que permanecer na loja durante 20 dias. Se não tiver nenhuma queixa de roubo... Que loucura! Aí você vem aqui com a notinha e te entrega. Eu falei, mas eu sou brasileiro, eu vou para o Brasil amanhã. Aí ele pegou, então a gente tem que desfazer o negócio. Eu peguei e falei, não. Eu vou deixar a nota com algum amigo meu, ele vem aqui, pega a guitarra para mim e leva. Caramba. Aí eu tive que voltar sem a guitarra. Que loucura! E um amigo meu depois foi lá, putz, será que vai dar certo? E será que não teve nada? Você sabe que eu não sei se foi a sua, mas no Faustão, um hold me mostrou uma Rand. Ele falou, olha essa guitarra aqui. Ele abriu e falei, não sei se era a sua, porque eu acho que você não chegou a levar pro Fausto. Acho que não. Eu vou lembrar acho de que quem tem era. 80 ou 90 no mundo, se eu não me engano. Eu sei porque eu lembro que o guitarrista do Traje tinha uma. Exato. E o Tafo, né? E agora você, né? Eu comprei assim, mas a minha foi tipo, nem o cara na loja sabia nada. Cara, apareceu de alguém que tipo tava assim jogada, corpo inteiriço, custom. E você usa ela para gravar? Eu também não levo. Também. Eu só levo a algum lugar assim. Especialíssimo, né? Uma guitarra, que legal. E ele usava os captadores da Tom Anderson. Tom Anderson também. Né? Que legal. Um som maravilhoso. Que irado. Assim, voltando a falar um pouquinho do Vander, e assim, da pouca memória dos guitarristas e das pessoas no Brasil. O Brasil é um país de memória curta, mas eu fico impressionado como é que guitarristas como o Vander, que é um cara que fez muito sucesso, mas ainda assim a gente vai esquecendo. Tem guitarristas como o Vander, o Lenny Gordon, o Paulinho Guitarra. Tem guitarristas da época, que é o Faísca, que estão super ativos, que são guitarristas lendários, o Álvaro Gonçalves. Eu fico sempre tentando resgatar a memória desses caras. Você sabe que eu fiz muita gravação com o Álvaro, na RCA, com um produtor chamado Renato Figueiredo, né? Que legal. Era o baixista do Tutti Frutti. Sim, sim. A gente gravava, às vezes, uns vinis lá, Herói Japonês, umas coisas lá para televisão, legal, né? Cara. E eu falava, Renato, por que você me chama para gravar? Porque ele é você tem monstro, um Álvaro que tá tocando. Não, mas você tem um GP8. Eu gosto do som daquilo. O Álvaro vem com os pedais dele. Não sei e o até hoje ele usa os pedais. Né? Então. Você vem com um negócio diferente e tal, tudo. Tem mais punch, não sei o que. É bom, né? E esse GP8 você ainda tem? Infelizmente não. Eu lembro que eu vi o Paulinho Guitarra usando uma época um GP8, eu fiquei louco. Infelizmente não. Era um sonsaço, tinha o GP8 e o GP16, né? Exato. Era ele e um outro guitarrista lá da cidade, meu xará, o Ricardinho Andrade, eles dois usavam, e eu fiquei, cara, o que é aquilo? É um hack e tal, e era um som, eles usavam uns delays bonitos e tal. Hoje, né, Ricardo, acho que tem tanta coisa boa que na verdade é difícil você... Vai ficando pra trás, né? Fractal, Quad Cortex, Kemper. O Kiko do Roupa Nova teve com a gente aqui e falou que durante muito tempo ele usou um GSP 21, aquele hack amarelinho, o Legend, né? Que eu lembro muito também por causa de um professor meu que tinha. Rocktron, Camaleon. Eu tive o Chameleon, eu tive Telefax, Chameleon. Então. São coisas... E era impressionante como já era bom em linha, né? Eu gravava em linha com o Chameleon antes do JMP1. Era impressionante. E o que mais você usa? E o que você tem no estúdio, assim, além disso, que você usa para gravar? Você grava com Kemper? Você grava com... Eu estou usando agora muito plugin. Sim. Que eu acho muito prático. Quais que você está usando? Eu uso todos da Neural. Neural eu gosto muito da Neural. Né? Acho mais... Já acostumei também um pouquinho com o Quad Cortex. Achei... Sim, porque é a mesma... É a mesma linha, vai pro mesmo lugar, né? Então eu tenho usado mais a linha da Neural, Quad Cortex, mas assim... No dia do programa, do Melhor da Noite, você foi com o Pod HD 500 e tava um puta som. Então, aquilo eu ainda tenho aquilo, né? Tipo meio uma relíquia. Relíquia, né? Que tipo, eu levo aquilo pra estrada. Bicho. Então, por isso que eu falo, eu acho que isso do equipamento, tudo... É muito relativo. Lógico que a definição, o Pod 500 eu não vou usar para gravar mais. Lógico. Porque eu acho que os efeitos, a definição do som, a tocabilidade já, numa gravação, você sente... Sem dúvida. Mas ao vivo, entendeu? Sabe, sem uso dúvida. a linha, mando lá para frente. Não faz... Eu vejo guitarristas usando pedaleiras antigas para tocar profissionalmente hoje, direto.
pedaleiras bem antigas. Eu mesmo usei a GT100 muito tempo. Eu já tinha o Kemper há muito tempo, eu continuava Eu tenho tocando lá, ao o quadro vivo. Cortex está no estúdio. Mas, às vezes nem levo para TV, eu levo É. ou para viajar. Tenho lá, levo ele. Às vezes para modificar, eu sinto diferença. Sim, Óbvio sim, que lógico. tem diferença. Até porque você toca de fone, então você toca ao vivo quase num estúdio, né? Exato. Você tá sempre Meu de fone linha. é um CD. Eu sei. Então Imagina. é prazeroso de tocar por esse lado, né? Que você realmente está ouvindo um CD, tocando em cima do CD. Exatamente. Mas é aquilo, né, que a gente já sabe, né? Você tem que se ambientar naquela coisa. É. Né? E o equipamento da estrada que você está usando? Eu vi, você usou uma Strandberg, Exato. que eu vi, uma laranja, amarelo, bem bonita, e eu vejo você sempre tocando com as Tom Anderson. Eu usei muitas Tom Anderson durante muito tempo. Na realidade, eu só parei de usar as Tom Anderson quando eu fechei uma parceria com a Suhr, e depois eu fechei com o Ivan. Tá. E aí o Ivan foi fazendo as guitarras tão do meu jeito que eu fui parando de usar elas e algumas me desfiz, outras eu guardei, mas assim, eu vejo que você sempre está usando ao vivo uma linha de guitarras de boutique muito interessante, sempre instrumentos de muito refino. Tom Anderson, eu vi você assim, acho que mais marcado foram as Tom Anderson e a Strandberg que eu vi você usando. A Strandberg eu acho que é um instrumento muito prático de ser usado, muito fácil de tocar, ele não desafina. Tem uns captadores da Suhr também nela. Pro live é incrível. Então é incrível, né? Tipo, você põe ela, parece uma raquete de tênis, você entra no avião, desce, é tudo muito... É muito prático, muito né? prático de não você tem usar, ruído, né? e aquilo tudo, Exato, funciona tudo muito bem, o som é legal, tem um som cristalino, não desafina, é maravilhosa. É maravilhosa. As Tom Anderson, eu gosto muito das drop tops, né? É um modelo que eu mais gosto. Sim. Eu tenho uma Classic também, mas eu gosto mais das drop tops. Das drop top. Eu tive uma Hollow Drop Top Classic muitos anos, que eu usei muito. E eu tinha um incômodo engraçado com ela, porque apesar de ser um instrumento que eu fiquei muitos anos, até porque era uma guitarra muito difícil de achar, e quando eu achei, assim, era uma guitarra verde, eu não gosto de guitarra verde. Eu tenho algum problema com verde. E eu sei que, mas era aquela Hollow Drop Top Classic, top de linha, linda, uma coisa escandalosa e tal, e ela tinha uma escala um pouco mais reta do que eu gosto. Eu sempre fui uma coisa meio vintage, sempre gostei de Fender, Gibson e tal, mas era para trabalhar e era uma guitarra foi uma guitarra que me acompanhou muito tempo. E realmente era impressionante a quantidade de ligações, a entonação. Não, é inacreditável. Porque ela tinha o Buzz Faden, né? Exato. O sistema. E aí eu fiquei muito fã das Tom Anderson por conta dessa perfeição delas. Aí eu tive uma Pro AM, tive essa Hollow Drop Top, tive uma Drop Top, tive uma Cobra e eu tive mais 5 Tom Andersons que eu usei muito, assim. E era muito impressionante. Eu cheguei a mandar um e-mail pro Tom Anderson, né, para perguntar por que as guitarras eram tão boas. E assim, falei, o cara nunca vai me responder. Não, aquele corte atrás dele, o encaixe. O encaixe do braço. É um negócio, incrível. Acho que ele é único. E ele me respondeu na mesma hora. Eu fiquei super lisonjeado. Eu falei, cara, eu uso suas guitarras há um tempão, eu queria saber o que você faz nelas para elas serem tão incríveis e tal. Cara, ele me respondeu em 5 minutos. Tom Anderson, eu falei, não acredito. Cara, super gente boa. E assim, me deu um maior papo. E realmente são instrumentos muito bons. E na estrada faz muita diferença, isso é fato, né? Uma coisa que não... E as Nash eu também adoro. As Nash são... E assim, eu acho que uma dica que eu dou quando você for escolher um instrumento, né? Agora vai a dica do Gino para você que quer escolher um instrumento de verdade. Então, para mim é muito importante, né? Você ter... Se você quer uma Telecaster ou uma Strato ou uma Les Paul, seja qual das guitarras, né, que você se identifica mais, é você primeiro esquecer marca, o modelo do captador, a madeira. Eu acho que é assim, você pega a guitarra, enfia ela num amplificador, põe um som limpo, que é onde você realmente vai saber sobre os harmônicos, sobre o calor da guitarra, e aí você vai tocar. Né? E você vai ver onde porque aquela é a melhor guitarra, isso eu acho tudo uma besteirada total. Não existe o melhor instrumento, a melhor guitarra, mas existe aquela que você, né, que você se identifica mais. Se a gente tem uma limitação em gastar, óbvio que você vai procurar dentro do seu budget comprar o que você... Mas várias vezes, né, uma das
minhas últimas compras foi essa T57, numa loja em Los Angeles, aquela loja da Mesa Bug, sim, em frente à Guitar na Sunset Boulevard ali, sim. E eu peguei lá umas 20 tele que tinha, Custom Shop, mas T63, testei todas. Eu acabei escolhendo uma Nash com um Lolar de $1.800. Não era a guitarra mais cara da loja, estava longe de ser a guitarra mais cara, mas para mim era a que tinha melhor som. Não, e eu criei um problema para minha vida, porque outro dia eu falei no podcast do Starling que eu tive uma Strato mexicana que era melhor do que a minha Custom Shop. Sim, claro. E era verdade, assim, não era mentira. É claro que a madeira da Custom Shop é mais selecionada, o captador é mais bem enrolado, mas eu tô falando do que tem a ver com você. É isso. A guitarra falava mais comigo, essa mexicana, ela tinha alguma coisa que a minha Custom Shop não tinha. Talvez talvez eu fosse pegar uma outra Custom Shop que tivesse obviamente, para mim fosse muito melhor do que a mexicana, mas entre a que eu tinha na época e a mexicana era imbatível. E eu vendi essa mexicana, me arrependi, não vendi a Custom Shop. Depois eu fiquei tentando resgatar essa mexicana, nunca mais consegui. O cara vendeu porque vendeu. E a Custom Shop eu vendi sem dor Exato. É uma coisa muito pessoal, né? De como você se relaciona com aquele instrumento. Eu chego aqui no Ivan e eu pego umas guitarras, todas são muito boas, todas afinam bem, mas tem algumas que você pega e você fala, não, essa aqui fala comigo. É isso. Aquela ali fala comigo. Exato. E às vezes não é uma guitarra caríssima, nem belíssima. Eu não vejo, apesar de eu não gostar de guitarra verde, eu vejo a guitarra pelo som, eu não vejo a guitarra exatamente isso, né? Então, hoje não existe porque é brasileiro ou porque o picape não sei o que. É o que você está ouvindo, é o que conta. Sem dúvida. Né? Então, assim, vou seguir um pouquinho no nosso papo, porque a gente tem tanto assunto interessante. A gente falou do W, do seu equipamento, vocês fizeram muito sucesso, vocês viajaram o mundo, você pode se considerar um cara realizado musicalmente falando. A gente sabe que a gente tem os outros objetivos, na medida que a gente chega num ponto a gente quer ir a outro, mas você é um cara muito, muito realizado. A música para você, ela te trouxe tudo o que você queria, não só no material, estou falando de material também, mas o que você ainda quer fazer que você não fez? Porque você é um cara que tem uma carreira que a gente pode dizer que ela, em termos de objetivo, você chegou num lugar bem legal, né? O que você ainda quer fazer? Eu gostaria ainda de ser ter tido mais tempo para estudar. Ah, que legal. Eu adoraria tocar melhor do que eu já toco, né? Pô, que interessante. Isso é uma das coisas que eu acho que eu acabei, durante a carreira, abandonando um pouquinho. Sim. Né? Conhecer um pouco mais do Brasil, por exemplo, eu não sou pagodeiro, nada, não gosto, mas eu tive uma experiência com pagode, né? E vi alguns músicos tocando, pô, e achei maravilhoso. Incríveis, as harmonias, a dificuldade de tocar aquilo. É uma coisa que eu não conheço, que eu gostaria de ter me aprofundado, de ter me aprofundado na bossa nova, né? De poder ter estudado um pouco mais do Brasil em si, que eu acho que eu fiquei muito focado no meu mundo, né? No que eu achava que era. Então, eu vejo você tocar hoje, eu sinto até inveja. Falo, caramba, o Ricardo sabe fazer umas coisas, quero ver como é que ele faz isso, porque é uma coisa que eu desconheço, né? Mas isso é interessante, só criando um paradoxo aí nisso. Eu sempre quis ter uma identidade guitarrística tocando, e eu sempre fui um operário da música, né? Enquanto guitarrista acompanhante, guitarrista do estúdio, você é um cara que toca para a música e para o artista, para entregar aquilo ali. Alguns artistas te dão um pouco mais de liberdade, alguns artistas não te dão essa liberdade, e você tem que aprender a lidar com as duas situações. Então, muitas coisas eu trazia muito do Hendrix, trazia muito do Blackmore quando dava. Quando não dava, eu fazia o que tinha que fazer, fazia a leitura. Mas eu acho que isso, de certa forma, tirou muito do que eu pensava do guitarrista que eu gostaria de ser, que eu estou conseguindo começar a resgatar agora.
justamente quando eu parei de trabalhar como guitarrista oficialmente, vamos dizer assim. Quando eu fui trabalhar na televisão, eu fiquei muito tempo sem tocar, e foi muito bom, porque eu meio que consegui me ver de fora, sabe, Gino? Assim, consegui ver a música no universo macro, né, de receber os artistas, de ouvir melhor todo o panorama musical, o universo musical. Eu acho que a gente acaba pegando outras paixões, exatamente, né? E você, a guitarra se torna mais uma, né? Exatamente, e isso Porque... Continua. É aquela coisa, né, de você querer da produção, exatamente, de você tentar se aperfeiçoar aqui e ali, então você começa a estudar e a se interessar por composição, exatamente, se interessar por melodia, exatamente, e já começar a trilhar Eu comecei a vender show, Ricardo. Olha que loucura. A gente passou tanto perrengue em estrada, principalmente aqui no Brasil, com empresários, né? Com empresários, que o William chegou para mim e falou: quer saber? Nós vamos fazer o que a gente quer. Você vai vender os shows? Eu falei: quê? Eu vou vender os shows? Sim, porque você sabe os voos que a gente quer pegar, você sabe é o produtor executivo da banda, né? Te deram um emprego, né? Eu falei: putz, sério? Eu peguei e eu acabei entrando nisso de gaiato, né? Não é o que eu gosto de fazer, não. Mas eu senti que, depois disso... Por que não, né? Sobrou mais tempo até para você fazer outras coisas, né? Mas é o meu caso. Você acaba eliminando... essa cidade tem que... 4 horas de van, mais 3... Não. Quando o empresário marcou o show, tá aqui o seu dinheiro e você vai. Exatamente. Então a gente eliminou algumas coisas. Exatamente, né? Exatamente. Você está falando uma coisa tão interessante, porque a identificação é grande, porque em determinados aspectos eu trilhei uma transição engraçada, porque eu queria deixar de ser músico. Eu cheguei a pensar em parar de tocar. Quando pintou a proposta de eu vir fazer a produção musical lá no Faustão, eu falei, bom, eu já estava fazendo arranjo para TV, eu já falei, cara, eu quero ir para outra coisa, eu quero me tornar um outro tipo de pessoa dentro do mercado musical, porque eu precisava. Fiquei 4 meses sem tocar, 3, 4 meses, sem encostar na guitarra. Foi muito bom, porque eu tinha que aprender meu novo ofício. Eu acabei tendo aulas, e foi um doutorado, MBA em produção executiva, produção técnica, orçamento. Tipo assim, nem o orçamento da minha casa é tão bom quanto o que eu sei fazer no trabalho, porque eu sei que se não fizer direito, dá merda. Então você vira um produtor executivo muito mais consciente, uma pessoa muito mais esperta no universo musical. E quando você volta para a música e você entende que o seu papel pode ser de artista ou de coadjuvante, você vive muito melhor com isso. E isso também me deu mais tempo para voltar a ser guitarrista, que era uma coisa que eu queria. Queria voltar a tocar minhas músicas. Eu tenho 2 discos gravados meus, que eu gravei em Los Angeles e tal. Eu nunca mais toquei minhas músicas, eu nunca mais fiz workshop. Eu parei de dar aula de guitarra, que era uma coisa que eu adorava fazer. E até voltar a aula de guitarra, eu voltei a dar agora, porque eu tenho tempo. E eu dando aula de guitarra, eu amo dar aula de guitarra, fazer mentoria e tal. Falei, cara, eu posso sentar no meu estúdio em casa e falar de guitarra com meus alunos. Isso é uma coisa incrível. Posso voltar a tocar minhas músicas. Eu estou tirando For the Love of God. Do Steve Vai, eu tô assim, me sentindo um garoto, sabe, tocando guitarra de novo. Então, eu acho que às vezes a gente tem que tomar esse tipo de atitude pra gente readequar o nosso caminho, né, reorganizar o nosso flow, né, pra onde a gente quer ir. Eu acho que essa história do W, de você se tornar um empresário... Eu acabei indo para um lado... Assimilou essa função, né? Nós, agora teve a pandemia, né? Sim. Ele na Itália, eu aqui no Brasil, né? Ele mora na Itália. Ele mora na Itália. Eu também sou italiano. Você né? É italiano, verdade. Mas moro aqui. E a gente trabalhou na pandemia, falando, vamos fazer um álbum, já que não estamos fazendo nada. Sim. Vamos fazer um álbum na pandemia. Só que assim, nós vamos fazer tudo que a gente quer fazer, que nunca pôde fazer, e não vamos fazer nada muito eletrônico, vamos fazer um álbum diferente, né? De banda. Uma aventura um pouquinho diferente. A gente acabou gravando esse álbum, ele está pronto, a gente pretende lançar... Que legal, cara. Logo, né? E é uma coisa nova, assim, também pra gente. Cara, que bacana. Uma coisa que... E é uma coisa que, graças a Deus, é atual. Que legal, porque a gente cara. Não se prendeu muito ao que estava acontecendo no mundo. E vocês fizeram uma coisa autêntica, né, de vocês? Música, vamos se divertir. Que legal, gente, cara. na realidade, tô curioso para ouvir esse disco.
Você vai ouvir. É bem legal. Cara, bem muito legal. Interessante. E eu não posso deixar de falar do seu filho, que é um sucesso para quem não conhece, o Bruno Martini. Ele é o compositor de Hear Me Now, junto com o Ziba, que é um grande sucesso que o Alok também participou. E eu quero que você fale um pouco da história dele, porque ele é um cara que está próximo de grandes estrelas, de grandes produtores mundiais e de grandes estrelas da música mundial, né? E ele veio bebendo essa fonte, obviamente, de você, né? Exato. Desde criança e aquela coisa toda, né? O Bruno teve a sorte, né? Óbvio, de eu ter um estúdio, né? De gravação. Ele já nasceu dentro do estúdio, Ele né? já nasceu dentro do estúdio, né? Aliás, posso fazer o convite pro Bruno? Claro. Eu quero que o Bruno venha no Marins Music Cast para contar essas histórias. Primeiro eu quero saber se é verdade que seu pai vai falar de você. E eu quero que você conte a história do seu trabalho. O Bruno tá convidado. Ai, Bruno. Vou pedir pro teu pai encher teu saco para você vir. Claro que o primeiro instrumento dele foi a guitarra. Foi a guitarra ainda, como, tá né? vendo? Vai ter que Também aprendeu solos do Hit Blackmore. Olha aí. Claro, então o cara vai ter que vir de qualquer jeito. Claro que a escola dele também que legal, rock, não tem como, cara, né? Que legal. A gente sempre bebeu dessa água, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que guitarra... A década de 70 pra gente foi não existe. Eu digo que eu nasci na década errada, né? Eu nasci na certa, mas eu era criança, eu era neném, né? Eu nasci em 76, então eu devia ter nascido em 66, que aí eu ia curtir. Que um solo de guitarra era mais importante que o mais vocal. importante era um solo gigantesco, Hotel Califórnia, nossa, e Jeff Beck gravando com o George Martin, quando que eu ia... Enfim, mas fala do Bruno. Aí o Bruno... ele começou na música, começando com música eletrônica, né? E teve a primeira passagem, ficou uns 4, 5 anos na Disney, aprendeu a ser ator, montou uma banda lá. Que loucura, bicho. Né? Na Disney era uma dupla, né? Que fez um bom sucesso, fez um grande sucesso, chamava College Eleven na época. Fez seriado. Sim. E isso foi um grande aprendizado. Ele aprendeu a ser ator, ele aprendeu a se comunicar, ele aprendeu a ter disciplina, né, que é a coisa mais importante, que acho que a Disney passa essa coisa, né? Sim. Conviveu com Selena Gomez, Demi Lovato. Gente, né? Que experiência, né? Teve também e já compunha música, né? Inclusive, nessa época, eu lembro até hoje que ele tinha uma faixa que a Selena Gomez queria gravar. Gente, que legal. E ele e a menina que tinham feito a música não autorizaram ela a gravar. E com razão, porque eles falaram, só pode gravar se a gente estiver junto, se for uma collab. Na época não tinha muito collab, né? Entendi. E a Selena, não, a música é minha, e a Disney, vocês que sabem. Então, eles gravaram a música foi um grande sucesso na Disney Channel. Que legal. Fizeram turnês, né? Que legal. Em 2017, 2018, 2016, ele começou a trabalhar com o Ziba no estúdio. Sim. E começou a fazer música eletrônica, né? Que legal. Dentro dessas músicas, ele compôs o Hear Me Now. Gente, que barato. Que é o Hear Me Now, para quem não sabe, acho que é a música brasileira mais em inglês, tocada, né? Mais tocada no mundo, tem quase 1 bilhão de streams no Spotify. É um hit mundial. É um hit mundial. Gigantesco, né? E quando ele fez essa música, junto com o Ziba, a assessora do Alok foi no estúdio, porque era fã do W. Sim. E o Alok foi gravar um especial lá, né? Que no legal, estúdio, vai gravar uma entrevista dentro do estúdio. Sim. O Alok estava também começando a carreira. E o Bruno tocou a música para ele falou, porra, que música foda, a gente podia lançar junto, não sei o que e tal. Que barato. E aí os três, né, fizeram uma colaboração, né? Que legal. Saiu o nome do Bruno, do Ziba e do Alok e lançaram o Hear Me Now numa gravadora pequena na Holanda, que era a Spinning. É impressionante como é que a Europa tem essa coisa do... Eu tive com o pessoal do Dub Dogs? Dub Dogs. Sim. Que eles foram fazer uma homenagem ao Senna, né? Que eles... o Bruno também participou. O Bruno participou, eu vi que tá no playlist deles. Tá. E o Dub Dogs foi lá no programa para apresentar a música deles, e tem participação do Alok, do Steve Aoki, se eu não me engano, tem do Bruno. Tem vários DJs, E eu vi que o nome dele tava lá também, né? Foi muito bacana. E
aí essa música, acho que foi meio um marco, porque a música saiu, né? Até então a gente não tinha muito nome de brasileiro, Sim. né? No mercado DJs, internacional, né? É verdade. E a música começou em primeiro lugar na Noruega. E era assim, Ricardo, uma faixa que ele tinha feito com um violão, com um instrumento orgânico, né? Sim. Que ele gravou no estúdio com um assobio. E a gente estava no meio do EDM, né? O EDM era aquela coisa meio hardcore, né? Que fazia o Avicii, que eram coisas... E foi a primeira música que saiu com um assobiozinho, com um violãozinho. Exato. E, cara, sei lá, e a música começou a pipocar em tudo que é país. Primeiro lugar na Noruega, primeiro lugar na Itália, disco de platina, no México, disco de platina. E em 2, 3 meses, ele falou, pô, ele já discotecava, né? Vou ser DJ e vou viajar o mundo tocando, né? Que legal. E em pouco tempo, né, ele estava explodido, né? Tocando em vários países. O mundo inteiro. E fazendo música eletrônica. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? A moda era um estilo de música. Você vem com uma proposta diferente. Sim, sim. É o único jeito de você chamar atenção no mercado hoje. Né? É você estar fora do lugar comum. Você conseguir achar alguma coisa que fuja um pouquinho do empresário dele. Ninguém acreditava na música. Gente. Ninguém acreditava naquela música porque era uma coisa muito fora do que estava acontecendo na cena. Sim, né? sim. Mas tinha a característica do eletrônico, o beat, tudo certo, só que um violãozinho lá, um negócio... Gente. E a música explodiu, né? Explodiu. Após isso, veio o convite para ele trabalhar com o Timbaland. Olha só, ele trabalhou com a Lady Gaga, Katy Perry. Gente, que história louca. Duran, inclusive a música que você gosta, que é a Evil Woman. Sim. Ele fez o remix junto com o Duran agora. Cara. E conta a história que o Roger Taylor que escreveu para ele. O Roger Taylor acabou de dar uma entrevista na BBC falando do Bruno. Dele, cara. Do Bruno. Eu fui conhecer o Timbaland pessoalmente. Que barato. O Bruno tem um álbum com ele. O Bruno entregou um disco de ouro para ele, de uma faixa que eles fizeram juntas, chamada Load. Então, isso abriu uma porta para os brasileiros assim muito grande. Tanto é que vários DJs, após isso, começaram a ter uma importância, né? Lá fora. E acho que foi um marco para a gente, assim. Sim, né? Sim. Tipo, eu, principalmente, que sempre mexi com música eletrônica, né? Ver o que estava acontecendo, eu falava, nossa, o Brasil entrando nesse mercado, né? Sim. Agora, me fala uma coisa, como é que... Eu sei que você é um cara interessado na música eletrônica desde muitos anos, assim. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender. Eu sempre gostei da soma. Eu tenho até um exemplo, que não é um disco de música eletrônica, obviamente, mas quando o Jeff Beck lançou o Who Else, que foi o primeiro disco que era meio drum and bass, ele gravou 2 ou 3 discos nessa pegada, com a Jennifer Batten tocando junto e tal. Sim. E eu pirei o cabeção, assim, eu falei, cara, por que eu nunca prestei atenção na música eletrônica dessa forma? Porque as sonoridades são muito grandes, se você quiser. Você tem uma enfatização em determinadas frequências, no subgrave, assim, uma coisa que é impressionante, assim. E que a soma disso com o Jeff Beck tocando foi um dos discos que mais me marcou, que eu ouvia faixa a faixa. Depois ele lançou mais um disco que tinha a mesma pegada. Ele lançou mais 2 discos, para falar a verdade, nessa pegada eletrônica. E eu tinha um pouco de dificuldade de entender. E depois que eu vi o Jeff Beck fazendo esses discos, eu consegui voltar e entender a questão do DJ, do cara que faz as programações, porque eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito. Eu vou assim... O cara não é músico, pô, o cara só cola. Eu queria que você falasse um pouco disso. Um pouquinho sobre isso, sobre e mais uma coisa, o pensamento nosso, que é uma eu quero saber disso. E mais uma coisa, eu vi uma entrevista do guitarrista do Maroon 5, uma vez, falando do produtor que era um DJ, de grandes hits deles. Exato. Eu achei aquilo muito interessante, eu fiquei pensando nisso, em perguntar isso para você, porque preconceito de músico com DJ, assim, como é que você pensa em relação a isso? Já que você é um músico de sucesso, que trabalha com música eletrônica, isso é muito legal. A primeira coisa, né, que a gente precisa entender nesse mercado, nessa loucura, né? E eu vou te fazer agora até um desafio. Você é um produtor musical. Sim. Né?
Você escreve a música. Sim. Você faz o arranjo. Você toca os instrumentos que estão nessa música. Aí você chega para essa música, dá para o artista X cantar a música. Sim. Né? O artista X canta a música vira um hit, se torna como se o artista fosse o compositor daquela música. O compositor, o dono da música, e a história do artista é a sua música. Sim. Então, gente, é muito simples, né? O que é o DJ? O que é um mercado de música eletrônica? É simplesmente a reunião de produtores como a Avicii, né? Um gênio, né? Que faz tudo, né? Que consegue compor, que consegue escrever, que toca os instrumentos, sim, que grava e que simplesmente quer escolher quem vai cantar na música dele. Sim. Porque para você não seria muito mais legal você lançar Ricardo, DJ que seja como DJ, né? Uhum. DJ Ricardo Marins, mas é você que está fazendo o trabalho, você fez a música, você tem que ter os louros pelo seu trabalho. Sim, sim, sim. Então, a cabeça europeia é muito essa. O Armin van Buuren, que é um DJ renomado, ele é advogado, ele é produtor. O DJ, para ele, vou lá, toco, pego o dinheiro do show que iria para um terceiro, sim, que iria para um outro. Então, nada mais justo do que acontecer isso, né? Sim. De que você ser... Imagina o Germinal ter saído como com o Ziba cantando. Sim. Quem ia ser o artista da música era o Ziba. Tá certo? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que existe, claro, o DJ, que é aquele que simplesmente troca o CD, sim, e vão tocando as músicas na noite, que é um animador de festa, sim, sim, que não é também nenhum demérito, que o cara faz uma leitura de pista, o cara é espetacular para ele até te orientar e você trocar uma ideia. Sim, se você estiver gravando alguma coisa, ele vai falar, olha, isso aqui não faz, ele nem sabe o que ele está falando, mas sim, ele vai ver que ele vai detectar, né, que alguma coisa está errada naquela música, né? Então, eu acho isso é uma coisa muito importante, né? Essa virada de mesa, né? Eu que acho foram que é uma os coisa... produtores fazendo. E que foi sim, uma discussão até com o Timbaland, que o Bruno falou, pô, você fez tanta coisa, seu nome, tudo, mas os shows você deveria estar fazendo, sim, você, né? Sim. Por mais que você seja milionário com todos os trabalhos que você fez, sim, mas você criou tudo isso daqui, né? Sim, sim. Então, é uma coisa que é muito questionável, né? Que pra gente, até onde é a importância do cantor, sim, né? Até onde é a importância do produtor dentro de um... Será que o produtor não teria que ter um percentual de uma carreira, sim, artística? Sim. Será que a gente não está... É tudo muito nunca a gente sempre errou, né? Dentro desse mundo, né? Mas eu vou te falar uma coisa engraçada. One Direction, vou te dar um exemplo. Sim, eu ia falar do One Direction. Exato. Eu ia falar do One Direction porque, assim, tem vários sucessos e músicas de sucesso hoje que tem uma característica eletrônica muito forte, né? Que tem o trabalho dos produtores, que tem... eu falo de uma coisa também que às vezes bate muito na minha cabeça. Eu gravei muita coisa. Tem coisas que eu não sei nem se foram creditadas direito. Tem coisas que eu escuto, que às vezes eu escuto na rádio e falo assim, caramba, eu gravei isso aí, cara. Já aconteceu de eu chegar no estúdio, de eu ter gravado um negócio, e eu ter ouvido, eu falei, pô, que interessante, esse cara gravou exatamente como eu gravaria. Aí o cara falou assim, mas foi você que gravou. Eu falei, eu? Porque mudaram de tom, era um DJ e tal, o cara mexeu. Eu falei, eu? Ele falou, você gravou isso na música tal, não sei o que, a gente fez um remix, eu usei da sua gravação original. Eu falei, ui, sou eu. Eu achei interessante, eu falei, pô, que legal, o cara pensa que nem eu, né? E era eu mesmo, né? E tem umas coisas que eu me orgulho muito de ter feito, tem umas coisas que eu não me orgulho de ter feito e que não tenho nenhum problema em não estar acreditado. Mas eu vejo que existe, sim, no mercado uma injustiça muito grande com as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Eu digo porque a gente está falando dos DJs, porque eu escuto isso muito de músicos. Estou levantando um assunto que não é para levantar polêmica, mas eu, como produtor musical, diretor musical de um programa de televisão, eu tenho essa visão e eu consigo ter uma visão artística de todo tipo de trabalho. Não interessa se é um trabalho de banda, se é um cantor sozinho, se é um DJ. Cada um tem o seu universo, tem o seu lugar de fala, vamos dizer assim, né? E a música, o músico talvez seja um pouco recalcado
com a falta de sucesso que às vezes ele tem, em detrimento de um cara que é super novo e que tem milhões de hits. A gente também tem músicos que são assim. A gente tem o Matheus Assato, que virou uma referência mundial, que eu vi começar do meu lado. E hoje o cara é uma referência da guitarra no mundo inteiro. Tocou com todos os artistas que a gente gostaria de ter tocado. E o cara não para de criar novas coisas, de fazer um trabalho que é um menino, assim, novo ainda, que eu tenho um carinho absurdo. E eu posso dizer que em determinado momento eu falei, pô, eu quero fazer igual a ele, porque apesar de eu ser mais velho e ter visto ele começar, mas eu vi muita gente, muito guitarrista falando, não, porque o Matheus toca muito pop. Então eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, vamos respeitar. Nada a ver. O cara é maravilhoso, é um virtuoso, e o cara virou uma referência. E essa coisa do DJ, você tem o DJ, que é o cara que toca nas festas, você tem o DJ que é produtor, você tem o DJ performer. Eu trabalho com o Taíde. Então. No programa. E a gente levou o Taíde no programa e ele levou as picapes dele da Technics. Espetacular. Cara, eles deram um show no programa. O Taíde falou, Ricardo, o Taíde é um cara que eu gosto muito de conversar. Aliás, Taíde, você está convidado. Porque é um cara inteligentíssimo, importantíssimo para a música brasileira, para a história do hip hop. E ele me falando da história dos DJs, como é que era, cara, os DJs performers que são solistas, os caras... Eu tive a oportunidade de trabalhar com os DJs no Rio. A gente tinha uma banda de hip hop chamada Do Gueto, que inclusive abriu para Joss Stone e tal. A gente trabalhou muito. E ali não tinha batera no começo, era o DJ. Cara, e era impressionante o DJ indo tocando com a gente. Eram 2 picapes e, cara, a gente tocava junto com ele. Era uma coisa, o cara era uma orquestra. E ele fazia os scratch na hora, era tudo muito manual. E eu tenho convivência com vários DJs que são produtores, DJs que são performers. Exato. E é muito importante esse respeito do meio musical. Claro, a gente tem que entender a limitação, às vezes, no cara. Tem cara, porra, esse DJ não sabe a diferença de um Fusca amarelo e de um Lá maior. É verdade. Ele mixa até errando o tom. Sim, através. Na hora que ele mistura a música... Nossa, claro, mas aí cada um dentro do seu trabalho. Exatamente. O cara que quer ser, por exemplo, o Bruno toca baixo, guitarra, piano. O Bruno é um músico. Agora, posso te falar? É virtuoso nos instrumentos? Não. Mas ele toca tudo. Chega nas produções dele. Mas o resultado é absurdo. Então, o violão do Criminal, eu fui ouvir, eu falei, mas escuta, isso aqui como você gravou? Porque eu não gravaria aquilo daquele jeito. Entendi. Porque aqui eu fiz essa linha aqui, mas aí eu fiz com uma nota, porque como não sabe tocar, eu toquei uma nota aqui, outra nota aqui, outra nota aqui, outra nota. Ele fez uma montagem que ficou um negócio tão espetacular que você fala, putz, mas que coisa estranha, não dá para tocar isso. Ninguém consegue tocar, mas ele, e essa que na é a cabeça dele, negócio. Exato. Na cabeça dele funciona. Você está falando disso, eu lembro muito de um violão que foi gravado numa música da Madonna, que é todo editado, ele é todo... Eles realmente assumiram a edição. Ali eu achei genial. Eu falei, cara, nunca ia pensar nisso. Aí, só para te dar uma informação, não muito sei legal. Nem se você sabe, mas o Bruno fez um show agora com Martin Garrix, lá no Paraguai, e voltou com ele de jato, aqui para São Paulo, né? O Martin Garrix está produzindo o YouTube. Olha isso, cara. Quer dizer, chamaram... Isso aí é uma furo de reportagem aqui do canal Mariz Music. Tá trabalhando, né? Que loucura, cara. Tá trabalhando. Você vê que os próprios monstros sagrados do YouTube, Bono, The Edge, os caras estão procurando linguagens novas, né? Isso é muito... É muito legal isso. Eu tenho muita vontade de fazer um disco de guitarra, assim, por causa do Jeff Beck, porque o Jeff Beck é o meu maior herói, mas eu tenho muita vontade de fazer um disco eletrônico. Você imagina eu, né, que, cresci ouvindo lá Duran Duran, tudo gostando. Tá lá o John Taylor falando do meu filho. Do seu filho, quero conhecer, vamos pro estúdio aqui. Convidou ele para ir fazer um show lá em Los Angeles, que eles estavam, para gravar o clipe da música, aí não foi possível. Mas se eles estiverem no Brasil, vão vir aqui pro estúdio, querem conhecer, saber mais sobre o trabalho. Então, isso é muito legal, porque é uma troca de conhecimento, né? Não, que barato, bicho. Assim, é impressionante. E que herança, né, que você está deixando aí, né?
do teu filhote ter essa... Que orgulho, né? Eu sei porque desde que a gente está conversando sobre isso, eu falo, não, eu quero que você conte da sua história, Gina, eu quero que você fale da tua carreira, das tuas guitarras. Ele falou assim, não, mas eu quero falar do meu filho. É o orgulho que você tem. Exato. Fora a importância artística que ele tem, que é notória, mas eu digo assim, é muito gostoso você ver teu filho porque ele me proporcionou isso, até conhecer meus ídolos, né? Pois o Timbaland, eu tive com ele no estúdio lá, quando eu ia ter acesso, talvez, tocando no W com o Timbaland ia ser difícil. Sim, né? cara. Então ele me proporcionou conhecer, ver como o cara trabalha. Né? E isso é muito louco, né? Isso é muito... é um aprendizado, né? Pra gente, cada experiência que você passa com uma pessoa nova num estúdio, é muito interessante. Né? Realmente a gente não pode ter preconceito. E isso é uma coisa que eu falo sempre de estilos de música. A gente é muito fechado dentro dos nossos gostos, né? E eu só me tornei um cara menos preconceituoso, eu tô falando eu mesmo, quando eu realmente me tornei um músico profissional num âmbito mais universal. Enquanto eu era só guitarrista, eu tinha preconceito com um monte de coisa. Aí eu comecei a trabalhar com música, já caiu o preconceito de um monte de coisa porque eu tinha que trabalhar com música. E aí você começa a gravar estilos que você não gosta. E dentro dos estilos que você não gosta, você começa a achar um monte de coisa legal. Exato. E aí você... mas calma aí. E uma vez eu encontrei com um amigo da época da adolescência, né? Eu tava fazendo direção musical de uma dupla sertaneja. E aí ele veio me perguntar, ele falou, cara, soube que você tá tocando sertanejo. Um cara, um amigo meu de infância, ele me encontrou no banco, assim. Ele falou, pô, que história é essa que você agora toca sertanejo? Você tá maluco? Você, pô, o cara do rock e tal... Eu falei, cara, você virou arquiteto, né, engenheiro, eu sou músico, né? E aí ele falou assim, pô, mas e o que você... E as guitarras, como é que você tá e tal? Aí eu falei as guitarras que eu tinha, aí ele falou assim, pô, mas você comprou essas guitarras todas sendo músico? Eu falei, cara, o músico também é um trabalho, né? Não é porque eu sou músico que eu não trabalho. Meu trabalho é ser músico. Eu toco uma dupla sertaneja, eu adoro fazer a direção musical dessa dupla. Os caras são feras e eu tô, assim, eu quebrei o meu preconceito completo com o sertanejo. E assim eu vim quebrando com todos os outros estilos. Eu falei assim, não, eu não posso ser um cara fechado no meu mundinho ali se eu quiser trabalhar com música, se eu quiser entender e viver disso. E quão mais legal é você ter a cabeça aberta e assimilar aquilo. Obviamente que o gosto é gosto. Tem coisa que você não gosta. Exato. Você não vai ouvir na sua playlist o que você não quer. Né? Agora, você chegar vou buzinar porque, pô, o cara é DJ, só dá play e tal. Eu falei, eu já trabalhei com milhões de DJs que eram muito mais músicos, talvez, do que alguns músicos que eu trabalhei. Vários. Então, o preconceito é uma coisa burra sempre nesse sentido, né? Porque... E é muito importante essa troca, né, pra gente entender e mostrar para as pessoas. Às vezes tem um menino que quer ser DJ e tem o pai músico que tá falando, porra, DJ não é músico. Eu já ouvi isso de um amigo meu que é músico e o filho queria ser DJ e ele falando, não vou deixar ser DJ nada, vai ficar tocando em rave. Então, é porque às vezes não conhece. Não conhece não sabe o que... E a propaganda é a pior, né? Não, e eu falei pra ele, você tá louco, cara? O cara tá te pedindo pra ser DJ. A história do Avicii é muito triste, inclusive, né? Pô, você vê, ele realmente queria ser produtor, ele não queria fazer show. Não queria fazer esse sucesso. Porque ele era produtor, Entendi. Né, espetacular. Mas os caras chegaram, você tem que fazer show, porque... A grana, cachê é tão alta, a grana é tão alta que você tem que pegar o louro do que você faz. Né? Sim, lógico. Porque tem que viver, né? Vai fazer o que? A música com o Coldplay, a música com não sei o quê. Mas e ele falava que era isso, que o sonho dele era esse. Ele queria ser de estúdio. Infelizmente, aconteceu ele o que não aconteceu. Segurou a onda, né? Mas é isso, né? Ficou famoso, não soube lidar com o peso da própria fama. Porque, olha, bebida, droga vai ter no sertanejo, em qualquer vai ter lugar. no rock, qualquer vai lugar. ter no funk, vai ter no eletrônico. Então, no nosso meio, né, eu acho que é uma coisa que não tem como não ser apresentado isso para qualquer uma das pessoas. Sim. Vai ser apresentado e não adianta a gente achar que não vai ser. É verdade. Como até socialmente é apresentado. Sim, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Cabe a cada um
E a cabeça também, né? Que às vezes o cara não aguenta o rigor de uma turnê, fica muito solitário. Fazer muita turnê é uma coisa que eu não quero mais, não quero mais ficar longe. Nossa, como eu fiquei mal de ficar um mês sozinho. Você tá um mês sozinho no outro país, você fala assim, meu Deus, cara, tô aqui sozinho, com saudade dos filhos, da família. Isso é uma coisa que eu determinei pra mim que eu não quero. Não vou nunca dizer que não vou fazer, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas é uma coisa que eu prefiro hoje ter uma vida mais... mais... você levar a família junto. Vamos fazer uma turnê com a família. Aí vai, beleza. É o que eu faço hoje. Que é o que você faz. Quando eu tocar na Europa, eu falei pra minha esposa, que é um sonho. Aí é maravilhoso. Aí é tudo maravilhoso. Bom, Gino, tô muito feliz com a tua presença aqui. Tô muito feliz em saber que as tuas influências são as mesmas que as minhas. Pô, que legal. Mais ainda feliz de saber que a gente tá morando tão perto, no mesmo bairro, a gente é vizinho. E a gente vai ter, obviamente, a oportunidade de fazer um som junto. Vamos gravar. A gente vai gravar. Tô nessa curiosidade do eletrônico. De repente a gente faz uma faixa junto. E eu quero você tocando guitarra comigo e me mostrando esses caminhos eletrônicos que você conhece tanto. E eu também, que aprender muito com você. Meu amigo. Vai ser um grande prazer, assim, a gente poder trabalhar juntos. Vamos, cara, esse é só o primeiro dos nossos encontros. Provavelmente a gente vai voltar aqui depois para falar de alguma coisa que a gente fez, que a gente está lançando. Okay. E é um prazer, uma honra, sucesso. Obrigado pela tua presença. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Prazer meu. Recebemos o Gino aqui no Marins Music Cast. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir. Se você curtiu, se não curtiu, tudo bem, não precisa. Mas compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo e a gente vai fazer muito mais coisa legal para você que gosta de música. Marins Music Cast é a música de todo jeito.